voltamos. Crescimento natural da população. Na página 303. Tem que ser sempre desse lado aqui. Marca texto na mão. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Observe as informações a seguir. Eu quero agora, dentro desse verdinho aqui, ó, que você pegue seu marca-texto e marque tudo que está dentro do verdinho, tá bom? E eu vou ler para vocês. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em um grupo de 1000 habitantes no período de 1 ano. Assim é que eles conseguem ter esse controle. Aí aqui vem o gráfico, crescimento natural da população. Aqui vem a natalidade, é a taxa das crianças que nascem. E o crescimento natural, tá escrito aqui. E depois vem a mortalidade, são as pessoas que morrem, não é isso? Então, no azulzinho, aqui ó, tem a taxa de mortalidade. E no amarelinho tem o crescimento natural. Por causa da luz, crescimento natural. Então, vamos na taxa de mortalidade. Indica a quantidade de pessoas que morrem. Você vai marcar, tá? Marca texto. Indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1000 habitantes no período de 1 ano. A mortalidade é, em um período de 1 ano, as pessoas que morrem. Tá bom? E aqui, a taxa de mortalidade. A natalidade são pessoas que nascem num grupo, durante 1 ano, num grupo de 1000 pessoas. A cada 1000 pessoas. Agora, o crescimento natural. Você vai marcar com o seu marca-texto aí. É conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Esse é o crescimento natural de um país, de uma população, tá? Verifique o gráfico, que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre a linha menor, é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, que é mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico? Olha só. Esse gráfico aqui, ele fala... Peraí que eu vou botar essa luz pra lá. Pra cá. Olha, o gráfico aqui, ele fala. A parte verdinha, ó, é a natalidade. Ó, aqui, ela começou aqui, ó. No 14, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí depois vem a mortalidade, é o azulzinho, ó. Cresceu e veio aqui. Depois vem o crescimento natural. Isso daqui, aqui embaixo são os anos, é por décadas, de 10 em 10 anos. E aqui é a taxa em porcentagem. Nasceu mais do que morreu, não é isso? Só que o crescimento natural é o conhecimento da diferença. Eles fazem essa conta de menos. Os que nascem menos os que morrem. Aí eles conseguem ter uma taxa do crescimento natural, ok? Deixa eu virar agora a luz para cá. Sim. Essa é a 303. Na 304, continua falando sobre avanço na área da medicina e da saúde. Aí aqui vem falando sobre a expansão no saneamento básico, número de filhos por mulheres, que atualmente o número de filhos por mulheres tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, acarretou na diminuição de números de filhos por mulheres. Hoje em dia as mulheres, elas pensam mais, né? Elas pensam na carreira, elas pensam que podem ter um filho, elas podem dar o melhor para esse do que ter 2, 3 e ter que ficar ali numa situação mais difícil, não é isso? A minha mãe teve 3 filhos, a minha avó teve 9, eu só tive 1, meu irmão também só teve 1, a minha irmã não teve filhos, né? Então hoje em dia a gente vê, mas a gente também vê ainda meninas tão cedo engravidando. Elas costumam geralmente seguir ali a mesma linha da mãe. A mãe foi mãe cedo, aí você pode observar, e a filha, ela vai ser mãe cedo, daqui a pouco ela vai ter um filho, né? Isso, claro que isso não é uma regra, claro que não, mas é o que a gente pode observar nas mídias, né? As pessoas que têm uma classe
mais inferior, né, aquela pessoa que tem mais dificuldades, né, que vive uma vida um pouco mais difícil, a gente costuma observar isso, né? Que às vezes aquela mãe, ela teve uma filha nova, aí aquela filha cresceu e acabou também engravidando, né, tendo uma criança também. A gente sabe que isso às vezes, né, vai passando de geração em geração, não é isso? Mas também já vi vários casos na televisão de pessoas, a mãe da pessoa foi mãe muito nova, teve uma filha, e essa filha, ela lutou, ela quis uma vida melhor, ela queria tirar a mãe daquele lugar onde a mãe vivia, e ali ela construiu uma história diferente para a vida dela, né? É isso que a gente espera, né? A gente nasceu numa realidade, a gente tentar mudar, né, e ter uma vida melhor do que eu tinha com os meus pais, não é isso? E até mesmo para poder dar uma vida melhor para os meus pais, não é isso? Então aqui tá falando também, na 304, sobre os imigrantes, a vinda dos imigrantes, tá bom? A gente sabe que imigrantes são pessoas que entram para o nosso país, não é isso? Além dos fatores que contribuem para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. Vamos marcar? A gente vai só marcar países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,5 milhões de imigrantes. Vamos marcar? 4,6 milhões de imigrantes. Como está aqui a imagem, eles vinham em navios. Aqui na 305 fala sobre a população total do Brasil. Então vamos ler. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda em um ritmo mais lento que do século XX. Então aqui tem Brasil, população de homens e de mulheres. Os homens, aqui ó, tá marcado de azul e as mulheres de laranja. Vamos ver? 48% os homens correspondem ao total aproximadamente de 48%. E 52% as mulheres correspondem ao total aproximadamente de 108 milhões de habitantes no Brasil. E os homens apenas 100 milhões de habitantes. Então nós somos a maioria, não é isso? Aqui tá falando sobre cidadania no dia a dia, né? A conquista das mulheres. Depois, se vocês quiserem ler. E daqui a pouco a gente volta para estar explicando os exercícios, tá bom?